Segunda-feira é dia de começar a dieta. Se na semana passada você também fez isso e abandonou, é porque você está fazendo a coisa errada. Para descobrir como deixar de sabotar de uma vez por toda a nossa dieta, eu converso hoje com Adriana Rodopoulos, da Oficina de Escolhas. Adriana, um prazer recebê-la aqui no NGT Entrevistas. Prazer é meu. Obrigada. Adriana, é isso mesmo, né? Toda segunda-feira, muita gente fala, hoje eu vou começar a dieta e acaba abandonando. O que acontece, Adriana? Acontece que isso é uma coisa assim um pouco natural do ser humano. A gente sempre acha que no futuro, esse futuro pode ser amanhã, não precisa ser um futuro tão distante assim, mas a gente sempre acha que no futuro a gente vai ser mais capaz do que a gente está sendo hoje. Então, essa coisa da dieta na segunda-feira ou da ginástica em novembro, quando chega o verão, é meio que uma ilusão, né, que acomete a grande maioria das pessoas de achar que, por chegar àquela data, a gente faz muito isso no Ano Novo também, né? A gente acha que só por conta de estar no futuro, a gente vai ter mais condições de alcançar os objetivos do que a gente tem hoje. E para dar uma virada nesse jogo, por exemplo, aproveitar, né? A gente tem falado, é a segunda-feira, ou é o ano novo, resolução de ano novo, ou é o início do verão que a gente quer, de repente, se transformar num atleta, mas dá para aproveitar esse ímpeto aí de otimismo para transformar isso realmente em fatos concretos que se tornem hábitos saudáveis? A gente precisa entender que, assim, a construção de um hábito, ela leva tempo. Então, quando eu falo, vou começar na segunda-feira, eu vou começar um trajeto, né? Da mesma forma que a gente não engorda em uma semana, que a gente não perde a saúde em uma semana, que a gente não se torna um atleta em uma semana, né? A gente também não consegue desenvolver hábitos que deem conta de reverter esse quadro em uma semana. Persistência é a palavra? Persistência, disciplina, e a gente tem que ter alguns sinalizadores ao longo do caminho, né? O que a gente percebe, por exemplo, quando a gente está tentando uma mudança de hábito, seja ela qual for, alimentar, financeira ou até de relacionamento, é que se a gente não tiver alguns indicadores de que a gente está no caminho certo, a gente desiste. Então, no caso da alimentação, por exemplo, se a pessoa fica muito focada no peso lá do final, né, que é aquele peso que ela gostaria de ter, o objetivo final fica muito distante. Um exemplo que eu dou é mais ou menos o seguinte: suponhamos que você está fazendo uma viagem de carro de São Paulo a Rio de Janeiro, né? Se você não tiver indicadores aí ao longo do caminho, quantos quilômetros faltam, se você tem que pegar uma outra estrada, né? Você não tem noção de quando que você vai chegar nesse seu objetivo final. Então, é importante que as pessoas vão percebendo ao longo do caminho mudanças que digam para ela que elas estão no caminho certo. O que é isso, Adriana? A gente tem que, por exemplo, a pessoa que está fazendo dieta, ela tem que marcar ali, eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu quero, em tal mês, eu quero ter perdido 2. Então, isso ajuda? É assim? A questão do peso, ela é uma coisa assim, difícil. Porque nós temos um sistema mental muito primitivo que vai enxergar a ingestão menor de calorias ou aquelas dietas onde as pessoas fazem menos refeições, ficam muito tempo sem se alimentar. Esse sistema mental que a gente guarda aí por milhares de anos, ele entende o quê? Bom, está ingerindo menos, está ingerindo em menos quantidade e também com espaçamentos maiores. Então, isso quer dizer o quê? Que a comida não está chegando.
Para esse sistema não tem essa de perder peso é legal. Para esse sistema mental, perder peso é risco de vida. Que a gente tem que entender que por milhares de anos, a comida sempre foi uma coisa muito escassa. Para a gente conseguir uma quantidade pequena de energia, a gente tinha que passar praticamente o dia inteiro se alimentando. O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte, a gente era comida. Sem dúvida. Né? Então, se a gente observar os animais na natureza, por exemplo, a gente percebe que eles passam muito tempo, a maior parte do tempo que eles ficam acordados, se alimentando. Ou então ingerindo uma grande quantidade de comida, no caso dos felinos, por exemplo, né, os grandes felinos, ingerem uma grande quantidade de alimento de uma vez só para conseguir se manter. Esse sistema mental, ele faz o seguinte com o metabolismo da gente. Se está chegando menos comida, está ingerindo menos caloria, ou o espaçamento está ficando muito grande, eu preciso proteger você. E ele trava o metabolismo. E ele protege mesmo. Então, por isso que a gente consegue perder, às vezes, as pessoas se animam e falam, puxa, eu perdi 2 quilos em uma semana. Só que quando isso começa a ficar muito grave para este sistema mental, ele vai começar a reduzir o seu metabolismo e a perda de peso vai começar a ficar cada vez mais vagarosa. Dá para enganar esse metabolismo? Como que faz, Adriana? Então, enganar não dá, mas aí a gente precisa pensar que o que é essa sabotagem, né, que você falou? Na verdade, a sabotagem é a ativação desse sistema mental para proteger você, a sua saúde e a sua vida. Ele não sabe que você está só querendo perder peso, ele acha que você está correndo risco de vida. Né? Dietas muito restritivas, né? Que promovem a perda de peso muito rapidamente, vão provocar uma atitude desse sistema. Então, quanto mais drástica for a modificação do hábito, que é aquilo que você falou, na segunda-feira eu deixo de ingerir, sei lá, vamos supor, 3.000 calorias por dia e passo a comer uma torrada com meia xícara de chá, dali 3 horas eu como meia banana, dali 3 horas eu como uma folhinha de alface com uma rodelinha de tomate, a probabilidade de você assustar esse sistema mental é muito grande. Então, a questão do tempo, ela é fundamental. As pessoas precisam entender que, da mesma forma que elas foram ganhando peso ou foram deteriorando a saúde, o processo inverso também demanda um certo tempo. Perfeito. Esse é o primeiro conceito, né? A pessoa não pode ter pressa, né? Tem que ter. Não. Mas e como que a gente incentiva aí a pessoa? Porque, na verdade, né, a pessoa se incentiva perdendo o peso rápido. Daí, se não perde o peso rápido, desanima, é muito sofrimento, pouco peso, o que não é verdade, né? Às vezes, se você. O legal é você não sofrer, né? Você fazer uma reeducação alimentar. Porque, assim. As pessoas que não têm problema com alimentação, né, é muito comum, e aí até médicos, né, têm um pouco essa postura, né, de que falta força de vontade. Isso para qualquer pessoa que não tenha aquela dificuldade na mudança de hábito, ela vai dizer que para o outro está faltando força de vontade. É muito comum, é só fechar a boca. Não é só fechar a boca, né? O ser humano é uma coisa complexa. A questão da força de vontade, ela vem de um outro sistema mental. Então, a gente tem um sistema mental aqui bem primitivinho, que acha que esse negócio de perder peso e ficar comendo menos não é bom, é perigoso. E a gente tem um outro sistema mental que proporciona o autocontrole. Então, para qualquer mudança de hábito, você precisa exercer o autocontrole. Você precisa segurar o impulso e a repetição. Então, no caso da alimentação, se eu estou acostumada a comer um pratão
a me servir com grandes quantidades, se eu não estiver com a vigilância necessária na hora de me servir, e essa vigilância vem deste outro sistema mental, eu vou me servir de um pratão. Então, toda vez que eu preciso mudar um hábito alimentar, eu preciso ter atenção total, tanto na hora de me servir, quanto na hora de me alimentar. Porque se eu não tiver essa atenção, quando eu vi já foi. É muito comum as pessoas que estão tentando mudar de hábitos falarem, puxa, mas quando eu vi eu já tinha comido o bolo inteiro, o pacote inteiro de chocolate. Então, esta atenção é fundamental. E acontece o seguinte, esse sistema mental que proporciona a atenção e o autocontrole, ele funciona como um laptop desligado da tomada. Então, ele tem uma autonomia ali de energia. Conforme eu vou usando, essa energia vai diminuindo, o laptop avisa, né? Olha, você tem tantos minutos ainda, senão me liga na tomada. E aí, quando cai, e não adianta, você pode apertar todos os botões que você quiser, porque não tem mais energia para funcionar. As últimas pesquisas sobre funcionamento mental revelam que a gente, esse funcionamento mental que exerce o autocontrole, a atenção e a concentração, funciona da mesma forma. Quanto mais você usa, mais a energia dele vai caindo. Então, não é que falta força de vontade. O que falta, às vezes, é energia para manter a força de vontade ativa. E como que a gente faz isso? Como a gente consegue essa energia? Então, a gente ativa esse lado do nosso cérebro aí, o autocontrole? A gente precisa, porque a gente usa esse aparato mental, que a gente chama de sistema 2, sempre que a gente precisa fazer atividades um pouco mais sofisticadas, né? Então, qualquer atividade cognitiva, atenção, concentração, reflexão, o autocontrole mesmo, a gente usa a energia desse sistema. É por isso que, para a grande maioria das pessoas, o bicho pega de noite. Eu fui super bem durante o dia, quando chegou a noite eu assaltei a geladeira e não dei conta. Não é culpa sua, é a cabeça que funciona assim. Então, a gente precisa, toda vez que a gente está mudando um hábito alimentar, a gente vai sobrecarregar esse sistema. A gente está acostumado com uma quantidade de cargas cognitivas, rotineiras, e quando a gente está mudando de hábito, essa carga vai aumentar um pouquinho, porque eu preciso prestar atenção, eu preciso me controlar, eu preciso segurar o impulso. Então, a gente precisa estar com esse sistema um pouco mais carregado. Sim. Como que a gente carrega esse sistema? E aí tem que ser ao longo do dia, porque senão chega de noite e assalta a geladeira. Certo. Como que a gente vai carregar esse sistema ao longo do dia? Uma das dicas é simplesmente deixar de usar. Então, o que é deixar de usar? É você fazer coisas que te dão prazer. Então, por isso que uma das dicas, né, para quem quer emagrecer, é procure um hobby ou retome um hobby. Fazer coisas que nos dão prazer, que não nos fazem pensar demais, elas não ativam esse sistema cerebral. Então, quando ele está em repouso, ele está funcionando. Com a energia aí a todo vapor. A todo vapor. Uma outra forma, e a forma mais rápida de você recarregar esse sistema, é através da ingestão de glicose. E aí, glicose não precisa ser um pedaço de bolo de chocolate recheado e coberto, né? A maioria dos alimentos, quando processados, viram açúcar, viram glicose. Então, quantidades pequenininhas. O quê? Que tipo de alimento, assim, para suprir a necessidade de glicose rápido, assim, de rápida absorção? Por isso que aí já não é muito a minha praia, por isso que é importante que as pessoas tenham acompanhamento de um médico, ou um nutricionista, ou um endocrinologista, porque é ele que vai te dizer o que fazer. Eu posso te dizer como fazer, para melhorar o autocontrole, para melhorar essa conversa, porque assim, quem está tentando mudar hábito alimentar, parece que tem duas pessoas dentro da cabeça, né? Um que quer e um que fala, não, pera, não é bem assim. É como se fosse uma criança e um adulto
brigando dentro da cabeça da gente. Brigando, sem dúvida. Então, a conversa entre esses dois, a gente ajuda a melhorar o entendimento entre esses dois. Agora, o que você vai ingerir, a quantidade, né, a frequência com que isso você vai ingerir, você precisa de um especialista. Um médico, como certo? qualquer aprendizado na vida, a gente precisa de uma pessoa especialista que nos ensine aquilo que a gente não sabe. É como aprender a dirigir. Não dá pra gente pegar um carro sem a menor noção e achar que sozinho a gente vai dar conta dos 3 pedais, das 5 marchas, da seta, da direção. A gente precisa de um especialista para ajudar. Claro. Né? E como a alimentação é uma coisa muito natural, né? O ser humano já nasce sabendo sugar o leite, a gente acha que sabe o que fazer para perder peso ou para melhorar a saúde. Mas eu acho que isso é um problema do brasileiro em todas as áreas, né? O brasileiro acha que sabe tudo, ele acha que ele sabe o remédio que ele tem que tomar, qual o procedimento que ele tem que fazer em determinados casos, parece que ele sabe de tudo, né? É um problema cultural mesmo, não é? Olha, eu acho que isso virou um problema mundial mesmo, né? Porque a gente tem o Google, né? O meu médico que fala, eu tenho até medo quando elas chegam aqui falando do Dr. Google. O Dr. Né? Google é o pior, né? Então a gente pega uma informaçãozinha aqui, uma ali, outra aqui e acha que vai dar conta, né? A vida ficou muito complexa, né, nos últimos 20 anos. Né? E a gente precisa de ajuda, sim, dos especialistas. E é claro que numa situação onde vale a pena você procurar essa ajuda. Né? Se eu estou aí com 2 quilinhos a mais e eu preciso, não tô me sentindo bem, quero emagrecer, o nosso propósito, né, quando a gente fala de mudança de hábitos alimentares, não é exatamente para aquelas pessoas que querem perder 1 ou 2 quilos que estão incomodando, né? Mas mostrar para as pessoas que um novo hábito alimentar, que não precisa ser a pessoa se tornar vegetariana, nunca mais ingerir açúcar, não é isso. Alguma coisa que faça sentido para a vida dela, né? Mas que vai trazer lá na frente grandes benefícios. Né? Os alimentos, a gente tem que buscar realmente um nutricionista para fazer realmente uma dieta balanceada, mas a gente tem alguns exercícios aí para a gente conseguir aí trabalhar com esses 2 lados do cérebro, não tem? Tem. Na verdade, assim, se a gente tem um sistema primitivo, né, que funciona o tempo todo, e tem que funcionar porque ele é o responsável por manter as nossas atividades fisiológicas básicas funcionando também, a gente tem esse sistema primitivo que vai enxergar a comida de uma forma voraz, né? E vai entender que uma redução na ingestão é uma coisa perigosa. A gente pode criar algumas estratégias para dizer para esse cara que a coisa não está tão feia assim. Uma das primeiras coisas que a gente propõe para as pessoas que vão nos procurar é trocar, né, a palavra comida e o verbo comer por alimento e alimentar-se, ou ingerir. Porque se você se refere ao alimento como comida, você ativa uma série de procedimentos mais vorazes, né? Então, uma das mensagens desse sistema, por exemplo, é se você tem a comida ali à disposição, come tudo agora, porque você não sabe quando você vai ter de novo, né? Ou come antes que o outro coma. É aquela coisa de você observar os animais da natureza mesmo, né? Primeiro eu, depois o resto. E às vezes as pessoas funcionam assim, né? Elas escondem coisas da família, esse aqui é meu, não é, ninguém pega. Se a gente passa a encarar como alimento, a gente sofistica um pouco mais a nossa relação com a comida. Então essa é uma forma da gente parar de encarar o alimento de uma forma tão voraz.
né? E um pouco mais como algo que põe o nosso corpo para funcionar, né? Uma outra coisa que a gente percebe também com as pessoas que nos procuram é a relação que elas desenvolvem com o alimento. É quase que uma relação de pessoa para pessoa, né? Alimento é coisa, não é gente. E a desenvolver o único sentimento saudável que a gente, ser humano, deve desenvolver em relação a coisas, alimento, dinheiro, casa, carro, papapá, é de gratidão, né? Paixão, dependência, amor, idolatria, isso a gente sente com pessoas. Com coisas, a gente sente gratidão, né? No ato de se alimentar, né, você pensar no sentimento de gratidão, já impõe um ritmo de alimentação menor. A gratidão por si só já faz com que a gente coma mais devagar, né? E assim dá tempo também da gente se sentir saciado mais apropriadamente, né? No tempo mais apropriado. Porque é verdade realmente, né, que você comendo melhor e de forma assim, mais devagar, você realmente dá tempo, realmente o cérebro apita mesmo e te avisa, chega, você já está satisfeito. Se a gente acaba comendo muito rápido, esse centro de saciedade acaba sendo ativado muito depois, né? Então, eu acho que desenvolver o sentimento de gratidão pelo alimento é fundamental, né? Se está chegando até você, né? E se você está numa situação onde você até está deixando, né, de consumir aquela quantidade que você poderia, puxa, tem tanta gente que não pode, né? Então, vamos desenvolver um sentimento de gratidão por isso, e a coisa já muda bastante de figura, né? A comida deixa de dominar a gente e passa a ser apenas uma forma da gente se sentir mais grato pela posição que a gente ocupa. É que nem quando a gente aprende a dirigir. Não é porque eu me propus a aprender a dirigir que tudo dará certo. Que eu não vou dar aquele solavanco no carro, que eu não vou fechar o cara do lado, que eu não vou bater o carro. Então, tem que haver espaço para o erro. Tem que haver espaço para o fracasso. Nós somos máquinas de aprender, sim, mas o fracasso, o erro, né, o inadequado, ele faz parte de qualquer processo de aprendizagem. Mas o que você quer dizer com isso, Adriana? Que a gente tem que se programar, por exemplo, para programar nosso cérebro, que nós vamos, de repente, fracassar para que a frustração não seja tão grande? Uma dos motivos é esse, né? Se você acha que só porque você resolveu que você vai perder peso, vai dar tudo certo, e aí você lá num final de semana acaba comendo a tal da pizza, né? E fala, pronto, né? E muitas pessoas desistem aí. Isso é erro. E erro faz parte de aprendizagem. Então, quando a gente entra na autoescola, vai aprender a dirigir, você dá o primeiro solavanco no carro, ninguém desce do carro e fala, isso não é para mim. A gente volta lá no dia seguinte, a gente vai dar mais alguns solavancos, mas aí a gente percebe, né? É por causa do solavanco que a gente aprende a medida da força no pedal. É daí que a gente vai calibrando o movimento. Com a alimentação é a mesma coisa, né? Quando eu enfio o pé na jaca no sábado e como a pizza inteira, né, por que isso aconteceu? Opa, será que não me faltou autocontrole? Será que eu não esqueci de recarregar meu sistema? Será que eu não tive uma semana muito pesada e eu poderia ter feito alguma coisa que me desse mais prazer? Eu poderia ter me dedicado a coisas com menos disciplina, com menos... Ter me poupado, né? Ter me poupado um pouco mais para poder garantir o sucesso. E vamos de novo, né? A gente não pode desistir na primeira. O ser humano não desiste na primeira.
A gente olhar para trás, né? Cada um de nós, quando a gente olha para trás, a gente aprendeu a escrever, não foi de primeira. A gente aprendeu a andar, também não foi de primeira. Né? Então, espaço para erro. Né? Aquele dia que eu não consegui, acabou. Foi aquele dia, passou. E vamos de novo. E insistir, né? Porque na próxima semana você já sabe o que vai te tirar do controle e tal. Exatamente. E você já tem aí até como experiência, né, Adriana? Exatamente. E, Adriana, para encerrar nossa entrevista, eu queria que você desse mais dicas, então, aí pro telespectador que está assistindo, quer tentar a dieta, falar agora eu vou conseguir, e que mais de dicas você pode passar para esse telespectador? Olha, eu acho que primeiro de tudo, calma. Muito bem. Né? As coisas demoram tempo para acontecer. A mudança de hábito é como um aprendizado. Tem começo, tem meio e tem fim. Então, esse período aí, que exige um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de disciplina, ele não é para sempre. Uma hora isso acaba. E acaba quando? Quando o hábito estiver cristalizado. Né? Então, entender que é um processo que tem começo, meio e fim ajuda bastante. Tenta desenvolver o sentimento de gratidão pelo alimento que chega até você. Você está numa situação onde você pode dispor de alimentos que poderiam chegar até você, e não o inverso. Né? E na hora de se alimentar, por algum tempo, lembre que tem começo, meio e fim, a atenção tem que estar totalmente focada no ato de se alimentar. Então, precisa evitar um pouco aqueles almoços de domingo com a família inteira, onde a gente conversa, onde a gente vai fazer o happy hour com amigos, porque aí não tem como você prestar atenção naquilo que você está ingerindo, por um tempo. Né? E quanto mais o diferente você for repetindo, mais rápido você vai cristalizar esse comportamento. Adriana, queria muito agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Espero que o telespectador tenha entendido aí e pegue todas as suas dicas aí para aprender de vez a não sabotar mais a dieta. É verdade. E sempre lembrando que é processo e tem que ter um espacinho para erro. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Esse foi o NGT Entrevistas de hoje. Eu agradeço muito a sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!